avivamento naquela época. Só que com o passar do tempo, eles foram deixando aquele avivamento passar, a poeira baixar, como a gente costuma dizer. E eles se encontraram em uma situação onde eles já não sentiam mais como antes eles sentiram. Eles não sentiam a presença de Deus, eles não faziam a obra como antes eles faziam. E Paulo foi levantado por Deus para trazer essa mensagem a eles. E nessa noite Deus me levantou para trazer essa mensagem à igreja. No verso 15, Paulo alerta a sermos vigilantes sobre como conduzimos nossa vida. Aqui ele está falando: não viva como os ignorantes. E viver como os ignorantes significa agir sem pensar, guiado por impulsos ou pelo mundo. Muitas vezes, nós nos encontramos em situações nas nossas vidas que a gente começa a empurrar com a barriga, como a gente costuma dizer. A situação está de uma forma e a gente simplesmente vai empurrando, vai deixando aquilo daquela situação, age sem pensar, continua fazendo as coisas como está acontecendo, não muda, mas o Senhor fala: não ajam como ignorantes, não ajam como tolos. O Senhor nos chamou para agir com sabedoria, para viver como sábio. Não somente ter uma atitude sábia, mas viver sendo uma pessoa sábia. Glória a Deus. E viver sendo uma pessoa sábia é alinhando cada atitude à vontade de Deus, tendo discernimento espiritual. E meus irmãos, isso só vai acontecer a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo. Porque Ele é o único que consegue nos convencer do pecado, do mal. O Espírito Santo é o único que convence. Deus pode levantar pessoas para falar na sua vida, para pregar, para profetizar, mas o único que pode convencer o teu coração é o Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e também o nosso coração. Nós precisamos tirar do nosso coração aquilo que não provém de Deus, para que Ele possa ter a liberdade de trabalhar em nós. E meus irmãos, isso não é fácil. Eu poderia dizer para vocês: é muito fácil vir aqui. Não, não é. Há uma responsabilidade muito grande em transmitir a palavra do Senhor, porque não é a palavra da Paloma, mas a palavra de Deus que Ele quer direcionar os nossos corações. Então nessa noite, eu fiquei pensando, imaginando, estava aqui com o celular, meu celular pifou ali, não quer nem ligar, tinha algumas coisas aqui, e muitas vezes eu venho aqui já com o meu esboço pronto, mas eu falei: Senhor, eu vou deixar o Senhor me usar. Oh, aleluia! Eita glória! Deus! Oh, glória! Porque a gente muitas vezes fica se firmando no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, mas Paulo mesmo disse que ele obteve tudo isso por esterco, não valia de nada, somente a presença de Deus vale. Não é errado você querer fazer uma faculdade, não é errado você querer seu casamento, não é errado você querer ter seus filhos, mas se torna errado colocar no lugar que só pertence a Deus. Isso se torna errado quando os seus olhos, o seu coração está ali, e é ali que está o seu tesouro. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O nosso coração, o coração do cristão que foi alcançado por Deus, tem um espaço que só Ele consegue preencher. Você pode correr o mundo inteiro, abraçar muitas coisas e tentar fazer com que elas te preencham, mas elas não irão te preencher. Porque o seu coração tem o tamanho exato de Deus e só Ele preenche. Então que nós possamos realmente viver como sábios, alinhando as nossas atitudes com a vontade de Deus, vivendo conforme o Senhor quer que nós vivamos, examinando o nosso caminho, buscar a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria da terra, a sabedoria terrena é passageira, é vã, mas a sabedoria que vem de Deus, ela é permanente, ela não muda. Porque vem de Deus e Deus é perfeito. E a sua vontade é perfeita, é boa, é agradável. Glória a Deus, aleluias. E aqui no verso 16, Paulo vem nos dizer que os dias em que vivemos
tempos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Ele vem nos lembrar que o tempo é precioso e a gente não pode desperdiçar. Os dias maus são as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, seja no meio da sua família, no seu trabalho, na escola. Os dias maus são as dificuldades que nós passamos, porque caminhar com Cristo não vai nos afastar dos problemas e das dificuldades, mas vai nos garantir que Ele está conosco. Independente das adversidades que você passa na sua vida, tenha ciência que Deus está contigo. O Senhor não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo, Consolador, e Ele está conosco. Antigamente o Espírito Santo vinha e visitava as pessoas, tanto que Davi fala: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ele vinha, ele visitava, ele fazia a obra, mas ele não permanecia aqui. Mas a partir do momento que Jesus, ele libera a profecia que ele iria, mas ele enviaria o Consolador. E depois que ele ressuscita, ele fala que era necessário que ele fosse, para que o Espírito Santo viesse. E ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E nós somos revestidos de poder para sermos testemunhas de Cristo, para ser participantes do ministério, para levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que precisam, porque outrora nós éramos pessoas que precisavam e o Senhor nos alcançou. Então a nossa missão se tornou alcançar outras vidas, falar do amor de Deus para outras vidas. E ainda que os dias sejam maus, ainda que as dificuldades venham, isso não anula quem Deus é. Aleluia. Isso não anula a essência de Deus. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é poderoso. Ele é o Deus do possível. Ele é o Deus do possível, porque para Ele não existe impossível. No nosso olhar humano, a gente fala essa situação é muito difícil, para Deus não é. Ele é um Deus perfeito em todo o tempo. E Ele faz a obra dEle como Ele quer, onde Ele quer. E que nós possamos estar preparados e aproveitar cada momento que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de ouvir a palavra dEle, de cantar, de adorar ao Senhor, seja louvando dentro da tua casa, escutando um louvor no seu trabalho. É um momento que você está direcionando ao Senhor, e pode ter certeza que naquele momento simples, o Senhor pode falar ao teu coração. Então aproveite cada oportunidade, agarre cada oportunidade, porque a gente não sabe, para algumas pessoas pode ser a última. Nós esperamos o arrebatamento, mas cotidianamente tem pessoas sendo levadas, pessoas falecendo, perdendo a vida. Que nós possamos viver a nossa vida em Deus, para que a gente não venha ter arrependimentos depois. Ah, Senhor, mas se eu tivesse mais tempo eu fazia a sua obra. Ah, Senhor, se eu tivesse condições eu fazia a sua obra. Mas Deus não olha para a sua condição, Deus não olha para as probabilidades. Ele só manda, vai, porque quem sustenta é Deus. A partir do momento que nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, quem nos sustenta é Ele. Quem se responsabiliza pelo chamado é Ele. Eu estava com o meu coração atemorizado, eu falando: Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o esboço está aqui, mas o que o Senhor quer falar? E eu falei que eu iria deixar o Espírito Santo me usar. E ontem, enquanto nós estávamos aqui na vigília, o Senhor falou no meu coração que entrariam pessoas aqui nessa noite precisando de um abraço. E eu falei: jovens, adolescentes, se você sentir de abraçar aquela pessoa, vá, porque é o Senhor que vai te mandar. A pessoa vai entrar precisando de um abraço. Então vá e abrace. E quando eu estava aqui louvando com os jovens, entrou uma jovem aqui, e o Senhor tocou meu coração: vá e abrace. Quando eu transmiti a palavra ontem, eu não achei que fosse para mim. Eu achei que fosse para qualquer outro, mas não para mim. Só que nessa noite, o Senhor fez com que a palavra que eu profetizei também fosse para mim. Aleluia. Muitas vezes o Senhor nos usa e nos levanta para falar coisas, nos
vida. Nós temos poder na nossa língua. Se você fala o mal, muitas vezes o mal volta para você. Se você decreta o bem, declara o bem volta também para você. Aleluia. Então que nós possamos nos colocar na dispensação do Senhor, sabendo que Ele quer nos usar. Ainda há tempo. Glória a Deus. E se o Senhor Ele está nos incomodando, se Ele está falando no nosso coração, Glória a porque Deus. ainda há tempo. Deus Santo. Bata e a porta se abrirá. Busque e encontrareis. O Espírito Santo Ele está disponível a nós. Nós não decretamos que Ele venha, mas nós podemos preparar o altar. Nós podemos preparar o coração e clamar para que Ele venha. Nós podemos clamar e pedir a presença dEle. E Ele vem, e Ele enche, e Ele faz como Ele quer. Grande Deus. Rei da glória, Jesus. Continuando, no 17 dias. Na verdade, já vou entrar no 18. Não se embriaguem, pois, com a bebida, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Quando Paulo está falando sobre embriaguez, está falando sobre o álcool, porque o álcool deixa a pessoa sem juízo direito. A pessoa faz coisas e depois não se lembra, fala coisas e não se lembra. Mas Ele nos fala, e é uma ordem que o Senhor nos dá, porque na tradução, isso está no imperativo, e é uma ordem do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. Não basta, meus irmãos, a gente viver uma vida só falando, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, mas não se enche do Espírito Santo. Nós precisamos buscar nos encher do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Não se encha do seu próprio eu, do seu ego. Não se encha de malícia, de inveja, de nada disso. E se há algo nessa noite, no teu coração, que está te impedindo de sentir a presença de Deus e de receber o Espírito Santo, o Senhor te convida a tirar. E eu falo que Ele te convida porque Ele não vai arrancar. Ele pede para que você tire. Só que às vezes a gente está com uma coisa tão pequenininha e falando, Senhor, isso para mim é precioso, mas Ele está falando, o que eu tenho para a sua vida é maior, é melhor do que você sequer imaginou. Eu quero te levar a lugares que você jamais imaginou chegar, porque eu sou Deus. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Pessoas que estão aqui neste lugar nessa noite vão alcançar lugares de destaque. Oh, aleluia. Grande Deus. Mas não porque é para a sua própria glória, mas é para mostrar que Deus é Deus na sua vida. Glória a Deus. Quando Deus levantou Gideão, com ele foram lutar 32 mil. Mas o Senhor fala, tem muita gente aí. Tira, fala. E aí, foi diminuindo, e Gideão chegou para lutar com 300 apenas. Porque a vitória não era pela força do braço deles, mas era pela força de Deus. E o Senhor manda dizer para pessoas aqui nessa noite, que talvez você tenha pensado que com a força do seu braço você vai chegar a algum lugar. Mas o Senhor manda te dizer, para com isso. Para com isso e volta os seus olhos para o Senhor. Porque com a força do seu braço você consegue chegar até talvez metade do caminho. Mas com a força do Senhor, você consegue atingir lugares que você jamais imaginou. Porque Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso. E Ele pode fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor está queimando o meu coração. Aleluia, Deus. Para que nós possamos de fato abrir o nosso coração para Ele. Porque vocês não vieram aqui para me ouvir falar. Vocês vieram aqui para ouvir o Espírito Santo. Glória a Deus. Para ouvir o Senhor. E eu tenho certeza que você já ouviu. Que já foram pessoas